Deus abençoe nossas crianças. Bom dia, irmãos. Privilégio estarmos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa série de mensagens. Sabedoria que você precisa. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia, né? Vamos ler o texto, nosso texto base dessa manhã, Provérbios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 5 até o versículo 8. Provérbios, capítulo 3, do 5 ao 8. Diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Sabe, queridos, nós vivemos um tempo em que a autoconfiança ela é bastante valorizada. Nós vivemos um tempo em que a exaltação do eu tem o seu holofote, tem a sua importância. Desde cedo, nós somos ensinados a depender da nossa própria razão, a dependermos do nosso próprio conhecimento, a dependermos das nossas próprias habilidades, dos nossos sentimentos, dependermos das nossas intuições. O mundo, ele prega autonomia. Você não precisa de ninguém. Você se basta. As suas qualificações te bastam. E muitos de nós, mesmo inconscientes, acabamos nos moldando a esse discurso. A nossa fé, ela é moldada a partir dessa lógica. No entanto, o nosso exercício aqui nessa manhã é irmos no sentido contrário. Olharmos para as Sagradas Escrituras, que nos conduzem ao caminho que Deus ele tem para nós. Ao caminho que, às vezes, não tem a ver com o nosso conhecimento, não tem a ver com a nossa experiência. Um caminho que, por vezes, não tem a ver com as nossas qualidades, com as nossas crises e os nossos traumas. Em Provérbios, esse texto que a gente acabou de ler, nós encontramos um chamado à humildade, à entrega e à confiança total em Deus. Esse texto nos convida, irmãos, a abandonar a ilusão do controle e a nos apoiar completamente no Senhor, que conhece todos os nossos caminhos, que conhece o nosso coração e nos deseja conduzir a esse caminho de sabedoria. Para os irmãos que estavam aqui na semana passada, o pastor Jackson estava falando a respeito do nosso coração, para nós nos atentarmos ao nosso coração. E é um pouco sobre isso que a gente vai continuar falando, sobre esses princípios, para que nós consigamos trilhar esse caminho da vida que Deus ele tem para cada um de nós. O primeiro princípio que eu queria destacar com os irmãos nessa manhã é a confiança total em Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não te apoies no seu entendimento. Quando Deus ele cria o homem, ele estabelece uma comunhão plena com o homem no jardim do Éden. Tudo era bom. Tudo era perfeito. Havia intimidade, havia paz, havia contentamento. Nada perturbava. Nessa Gênesis, a gente lê que Deus ele descia para ter comunhão com o homem, para conversar com o homem. Então, o cenário que a gente tem ali, antes da queda, antes do pecado do mundo, é um ambiente de satisfação. Um ambiente
em que nada era questionado, porque Adão e Eva estavam ali, totalmente seguros e plenamente satisfeitos com as obras do Senhor, com as obras do seu Criador. Sabiam o motivo para o qual foram criados, sabiam o seu propósito, sabiam que a ordem do Senhor para a vida deles, a função que Deus tinha os criado era obedecê-lo, era cumprir o seu papel como homem e como mulher. Mas então veio o pecado. E o que é o pecado, irmãos? Senão a dúvida semeada no coração do ser humano. A desobediência, ela nasce da desconfiança na palavra de Deus. E não é esse cenário que a gente encontra ali no Éden? Não é esse cenário que a gente encontra naquele diálogo entre a serpente e a mulher? Olha, Deus diz isso. E o coração do ser humano, ele diz, é mentira. Eu não confio plenamente naquilo que Deus ele fala. E desde então, a humanidade, ela vive sobre essa mesma herança. Um coração desconfiado, inquieto. E cada vez mais, voltado para si. Voltado para o que importa para mim. Voltado para aquilo que me traz felicidade. Voltado para aquilo que me traz alegria. Hoje, nós vivemos um tempo de constantes dúvidas. Nós temos dúvidas sobre emprego, a gente tem dúvidas sobre família. Nós temos dúvidas sobre dinheiro. Nós vivemos momentos de incertezas. E a vida longe de Deus, ela se torna um grande ponto de interrogação. Será que vai dar certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que o caminho que eu estou seguindo, esse é o caminho certo? Mas a mensagem do texto, ela é clara. Confie no Senhor. Não se apoie naquilo que você sabe. Porque confiar em Deus, irmãos, é a base da nossa fé. Para que sirvamos a Deus, nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar nele. Significa descansar na graça e na providência. Quando nós colocamos nossa confiança no Senhor e dependemos deles, a gente demonstra humildade e reconhece que somente o Senhor pode nos dar uma segurança verdadeira. E quando a gente fala de segurança verdadeira, amados, é uma segurança que, muitas vezes, não é uma segurança lógica. Não é, às vezes, a segurança que nós temos de quitar a nossa casa porque nós pegamos um empréstimo ou porque nós ganhamos bem. Não, o que nos leva, o que nos move, o que move o nosso coração a confiar no Senhor, é confiar na palavra. Ainda que as circunstâncias digam que não. Então, a segurança, essa segurança verdadeira, ela é baseada, ela tem os seus alicerces na nossa fé. E é o que o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, ela nos ensina. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E prova a certeza. Aquilo que aparentemente é abstrato, mas por causa da fé, isso se torna concreto. Firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que eu não vejo. O autor de Provérbios, ele nos adverte. Não se apoie no seu entendimento. E quantas vezes, irmãos, nós tocamos a nossa vida, fazemos os nossos planos, arquitetamos todos os nossos caminhos e
e colocamos diante de Deus para que Deus assine embaixo. Mas não é isso que o autor está falando. O autor ele nos convida a nós darmos um passo para trás e olharmos para a nossa história, olharmos para as nossas convicções, olharmos para aquilo que às vezes é sinal da nossa preocupação, sinal da nossa atenção, e confiarmos em Deus. O alicerce da nossa casa, ele não pode estar baseado, não pode estar fundamentado naquilo que a gente acha. Mas nós devemos exercitar a nossa fé, olhar menos para nós e olharmos mais para Deus. Nos momentos de crise, decisões e de lutas, nossa segurança está totalmente em Deus, não em nossa capacidade. E pensando, irmãos, nesse primeiro princípio que é confiar em Deus, ele diz a respeito também do segundo princípio que a gente vai falar nessa manhã, que é reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, no versículo 6. Reconhecer o Senhor não é apenas um ato mental ou uma lembrança ocasional. Não é somente um momento em que a bênção vem ou em que você tem que se lembrar do Senhor, mas é um estilo de vida. Reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos é um momento de dependência e comunhão. Envolve orar antes de tomar as decisões, buscar os princípios da palavra de Deus e estar sensível à direção do Espírito Santo. Quando reconhecemos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele promete endireitar as nossas veredas. Isso significa clareza, direção e livramento de erros e armadilhas. Qual de nós aqui, irmão, já não tomou uma decisão errada? Qual de nós aqui já não se arrependeu de algo que ter feito? E a tendência do nosso coração, a nossa tendência é, quando as coisas dão erradas, qual é a pergunta que aparece? O que eu fiz de errado? E aí você começa a rever os caminhos, você começa a rever as possibilidades. Mas reconheça também o Senhor, amados, nos seus momentos de erro. Reconheça o Senhor também, amados, no seu momento de frustração, no seu momento de vergonha, no seu momento de culpa. E vale ressaltar que não é acreditando ao Senhor esse resultado dessa situação, mas é saber que mesmo no momento em que erramos, o Senhor está conosco e que Ele quer tratar o nosso coração. Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 6, versículo 36, que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas demais coisas vos serão acrescentadas. E pensando sobre preocupações, amados, pensando sobre possibilidades, a pergunta que fica para a nossa reflexão é: aquilo que te preocupa tem mais a ver com você ou tem a ver com o reino de Deus? Aquilo que tira o seu sono, que traz preocupação, que te deixa ali à beira do desespero, tem mais a ver com a gente ou tem a ver com o reino de Deus? Quantas vezes a gente foi dormir refletindo sobre as necessidades do reino de Deus? Quantas noites nós passamos em claro porque uma demanda que foi apresentada diante de nós não foi atendida? Aquilo que nos satisfaz é centrado em nós ou é centrado em Deus? John Piper escreveu que Deus é mais glorificado
em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Uma vida satisfeita em Deus é uma vida que o reconhece em todos os seus caminhos. A gente vive num tempo, a gente vive numa sociedade que ela é marcada pela insatisfação. Se você parar qualquer um de nós aí, se no final do culto você quiser conversar com alguém, nós temos insatisfação em alguma área. Nós temos o trabalho que eu tenho, não é o trabalho que... não é o meu trabalho dos sonhos. Sabe, a minha família, ela não vai da forma que eu gostaria que fosse. A gente vive uma sociedade insatisfeita. Nós estamos insatisfeitos com o nosso casamento, nós estamos insatisfeitos com o nosso trabalho, nós estamos satisfeitos com a igreja. Muitas vezes a gente está até insatisfeito com Deus. Porque, na verdade, irmãos, a nossa insatisfação com Deus não é uma insatisfação direta, não é uma afronta direta, mas é algo sutil. É algo que revela um coração que, mediante as decisões que Deus ele tem, os caminhos que Deus ele tem para nós, a gente olha, eu acho que Deus se equivocou nisso. Eu acho que eu posso fazer melhor. Ou, dando um passo para trás, eu acho que eu posso fazer diferente. E é por isso, irmãos, que o texto ele segue nessa advertência. Terceiro princípio. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor. Ser sábio aos próprios olhos é ter uma visão distorcida de si mesmo. Não significa que nós devemos ser ignorantes, mas que devemos submeter todas as coisas à luz da palavra de Deus, reconhecendo que nós não somos autossuficientes. Existe um termo, querido, que ele é muito utilizado no livro de Provérbios, que é o termo insensato. O que é o insensato? Insensato é aquela figura que contrasta diretamente com o sábio. A gente vai ver que em diversos momentos do livro de Provérbios, você vê e você percebe a ação do sábio e, em contrapartida, você vê a ação do insensato. Ele não é apenas alguém sem conhecimento. O insensato não é alguém que não tem apenas o conhecimento, mas é alguém também que rejeita a sabedoria. Não é aquele que entende que é ignorante em algum ponto, simplesmente, ou que lhe falta ali o entendimento, mas é aquele que rejeita. É aquele que vai contra. É aquele que repele a ação do sábio. É aquele que rejeita a sabedoria de Deus. É aquele que ignora a correção. E aí a gente volta naquilo que o pastor Jacques estava falando, irmão. Você já encontrou com alguém, uma pessoa teimosa? Você conhece alguma pessoa teimosa, não? Não vale olhar para o lado. Às vezes a gente convive com essas pessoas teimosas. Quem sabe, a gente se casou com uma pessoa teimosa. Não é o seu caso. Não é o caso da minha esposa, diga-se de passagem. Mas a teimosia, ela faz parte, é uma das marcas também do pecado. O insensato é aquele que ignora os avisos. É aquela pessoa que ignora as placas. Já viu quando você está na estrada e existem diversas placas que mostram o caminho, que nos trazem atenção. Olha, reduz a velocidade. Olha, curva acentuada, direita, à esquerda. Pista simples, pista dupla. Então, o insensato é aquela pessoa que ignora. Ele ignora esses avisos.
é como aquele motorista imprudente que confia especificamente nas suas habilidades, especificamente na potência do seu carro, no seu tempo de carteira. É aquele que confia no seu coração. Já conversou com alguém assim, irmãos? Você chega e, irmão, eu acho que esse caminho que você está trilhando aí não é um caminho muito bom. Não, eu estou certo, vai dar bom, vai dar certo. É aquela pessoa que ignora os conselhos, ignora como as coisas, como a vida, ela é imprevisível. E a gente nem sempre tem controle de tudo. Pense em alguém prudente. O insensato, irmão, é quase um motoqueiro. É o meu lugar de fala, irmão, então eu sei o que eu estou falando. Brincadeiras à parte. Mas é bem isso. A gente ignora. A gente ignora os avisos. A gente ignora os sinais. O insensato em Provérbios, ele é espiritualmente cego. Aquele que é sábio aos seus próprios olhos. Ele é moralmente descuidado e resistente à correção. Ele não é tolo, simplesmente no sentido intelectual, mas principalmente no sentido espiritual e moral. Porque esse insensato, ele escolhe viver longe do Senhor. Então, quando a gente ouve, a gente estuda, e nós sempre temos escutado a respeito das nossas disciplinas espirituais. Não ignore, irmãos. Não ignore as suas disciplinas espirituais. Não ignore momentos de oração diante de Deus. Não ignore momentos com a palavra. O momento em que Deus ele fala com a gente. Em que o nosso coração ele é discernido pela palavra. Em que o nosso coração ele é alcançado pela palavra, ele é mudado pela palavra, pelo Evangelho. Sabe, irmãos, não ignore esses momentos. Todos nós somos pecadores. Mas quando nós rejeitamos a correção, nós nos tornamos insensatos. E se continuamos nessa rejeição e caminhamos conscientemente contra Deus, nos tornamos pessoas ímpias. E é interessante que a Bíblia ela faz essa relação entre o insensato, entre o ímpio e entre o pecador. Então, quanto mais a gente ignora os avisos, a gente ignora os conselhos da sabedoria, os conselhos que Deus ele tem para nós deixamos de ser aquela pessoa que simplesmente não ouve e passamos a um estágio a mais, que é a pessoa que vai contra. Deixamos de ser insensatos e nos tornamos ímpios. A graça de Deus, ela está disponível para nos resgatar. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que Deus ele não nos entrega as nossas próprias paixões. Irmãos, Deus ele não nos entrega quem nós somos. Deus ele não nos entrega os nossos próprios intelectos e ao nosso conhecimento. Mas antes ele envia Jesus para nos mostrar que nós estamos errados. E essa é a primeira notícia do Evangelho. Olha, tem alguma coisa errada. A forma que se vive, a forma que nós vivemos, às vezes é uma forma que nos distancia de Deus. E essa é a mensagem do Evangelho. Há uma má notícia para nós. Nós estávamos destituídos da glória. Nós estávamos separados do Senhor. Mas Jesus, por sua graça e misericórdia, Ele nos reconciliou com o Pai. Salomão nos alerta contra o orgulho espiritual e a autossuficiência.
O pecado que nos faz pensar que sabemos o suficiente para vivermos sem depender de Deus. E aí nós passamos para o nosso terceiro e último princípio. Tema ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa foi a primeira mensagem da série de mensagens sobre o livro de Provérbios. Tema ao Senhor. Kevin DeYoung define o temor do Senhor como uma resposta apropriada à soberania e à justiça de Deus, que nos conduz à humildade e à obediência. Já John Frame destaca que esse temor é relacional. Nasce do conhecimento da aliança com Deus e se expressa em submissão à sua vontade, ou seja, nós sabemos quem Deus é. Nós sabemos que Deus ele é um Deus soberano, poderoso, criador dos céus e da terra. E a gente sabe que nós somos pecadores. Só que essa consciência ela não nos divide. Esse temor é um temor que nos atrai. É um temor que nos impele a estarmos mais juntos do Senhor, a termos um relacionamento mais próximo com Deus. Temer ao Senhor é o oposto de confiar em si mesmo. Quem teme ao Senhor se curva diante da sua palavra, deseja obedecer, reconhece a sua limitação e depende do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. E para aqueles, irmãos, que ouvem a voz do Senhor, para aqueles que são alcançados pelo Senhor e decidem trilhar esse caminho da sabedoria, existe uma recompensa, que aí diz no versículo 8. Isso será remédio para os seus ossos, isso será remédio para o seu corpo, e medula para os seus ossos. O resultado prático de confiarmos no Senhor, reconhecer os seus caminhos e temê-lo, é cura. A Bíblia não está fazendo aqui uma promessa simplista de que toda enfermidade será curada, se confiarmos em Deus. O que o texto está dizendo é que uma vida centrada no temor do Senhor e na confiança plena em Deus traz paz, alívio, equilíbrio ao nosso ser. E é tão interessante pensar que confiar no Senhor é bom para nós. Sabe, irmãos, quantas vezes, não sei se algum de nós aqui já passou por uma situação em que a angústia, ela toma um nível tão severo, tão alto, que você começa a passar mal. Sabe, o seu corpo, ele começa a dar sinais de que alguma coisa está errada. É sobre isso que o texto está falando. Quando nós confiamos no Senhor, queridos, nós temos paz, nós temos alívio, nós temos equilíbrio. Hoje, sabemos que a ansiedade, a culpa, a insegurança, o orgulho, não afetam simplesmente o espírito, mas também o corpo. Vivemos doentes da alma, com o coração pesado, por querer controlar tudo. Mas quando descansamos em Deus e nos curvamos diante dele, experimentamos uma saúde espiritual que muitas vezes se reflete no nosso corpo. A confiança no Senhor nos livra de tensões desnecessárias, nos dá descanso e restaura a nossa alma. O próprio Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quantos de nós, irmãos, não nos sentimos sobrecarregados? E aí, irmão, como é que você está? Estou cansado, cheio de problema. Estou cansado, cheio de dúvida. A cura que Deus ele nos oferece é mais profunda do que a simples ausência de dor.
é uma cura do coração. É uma cura da alma. E é uma cura da nossa mente. E essa restauração, ela transforma também o modo como a gente lida com as pressões da vida. Então, seguir os caminhos do Senhor, obedecer ao Senhor, nos dá o norte de como a gente vai lidar com as áreas da nossa vida. Jesus, ele nos convida a um estilo de vida totalmente contra essa cultura. Confiar no Senhor de todo o coração, rejeitar a autossuficiência, reconhecer a presença de Deus em cada decisão e viver com temor e reverência diante dele. Deus não quer apenas que saibamos coisas sobre ele. Ele deseja que vivamos em confiança, dependência e temor. De modo que a nossa vida seja marcada pela presença dele em tudo. Você vai conseguir ver Deus no seu casamento. Você vai conseguir ver Deus nos seus estudos. Você vai conseguir ver Deus no seu dia a dia. E essa é a promessa do Senhor para nós, amado. Porque ainda que as coisas não estejam indo da forma que você planejou, você não vai se afligir, porque você sabe que Deus está na direção. Você sabe que Deus está com você. Nós podemos experimentar paz. Nós podemos experimentar, diferentemente do que aconteceu após o pecado, em Cristo, nós podemos experimentar contentamento. Nós podemos experimentar satisfação no Senhor. E essa é a verdadeira saúde para a alma. Jesus nos dá a oportunidade hoje de vivermos esse caminho da vida. Uma vida de confiança no Senhor. Reconhecer os seus caminhos e temê-lo de verdade. Pois esse é o caminho da sabedoria. E esse é o caminho de Deus para cada um de nós. Deus, nessa manhã, querido, Ele quer nos aperfeiçoar. O Senhor, nessa manhã, Ele quer mudar o nosso coração. O Senhor, Ele quer mudar a nossa vida. Não para que nós alcancemos os benefícios do Senhor simplesmente, mas para que nós possamos testemunhar do seu Filho, aquele que cumpriu todos os requisitos, aquele que cumpriu todas as características, Jesus, aquele que foi perfeito. Esse é o propósito para as nossas vidas nessa manhã, querido, sermos semelhantes ao Filho de Deus. Queria orar com você nessa manhã. Senhor, graças nós te damos, Pai. Nós te damos graças a Deus pela tua bondade que nos alcança nessa manhã, Jesus. Pai, o Senhor sabe que nós precisamos ter os nossos corações mudados, Senhor. Nós precisamos, muitas vezes, ó Pai, realinhar a nossa rota. A gente precisa redefinir os nossos rumos, ó Pai. A gente precisa rever as nossas motivações, ó Pai. Só que sozinho a gente não consegue. A gente precisa do Senhor. A gente precisa da nova vida que o Senhor, através de Jesus Cristo, nos deu. Muda as nossas vidas, ó Pai. Que possamos trilhar não os nossos próprios caminhos, Deus, mas que possamos trilhar os caminhos do Senhor. Os caminhos do seu Filho. O caminho da obediência, Pai. O caminho do sacrifício. O caminho do perdão, Pai. O caminho da total dependência do Senhor. Nos ajuda, Pai.
Nos ajuda. Nos ajuda porque o nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, ele é volátil, é inconstante, Pai. Nos ajuda. Somente o Teu Santo Espírito, Deus, pode fazer uma obra em nós. Somente o Senhor, Pai, pode fazer essa obra em nós. Não nos deixa, ó Pai, nos apoiarmos em nós mesmos. Mas nos ajuda a olhar para o Senhor. Nos ajuda a dependermos do Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a desarmar, nos desarmarmos. Nos ajuda, Deus, a olharmos para Ti, Deus, e confiar no Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Crendo que o Senhor tem escutado a nossa oração. Crendo na Tua palavra, que promete, Deus, que colocaríamos diante do Senhor o nosso jugo. Que colocaríamos, ó Pai, diante do Senhor, Deus, as nossas ansiedades, os nossos medos. Queremos descansar em Ti nessa manhã. Esse é o desejo do nosso coração. Amém.